tá? Questão 3. Essa muita gente teve dúvida e essa daqui era uma das mais fáceis. Uma das mais fáceis. Era só eliminando, gente. Mais fácil. Aí eu vou tentar arrumar minha canetinha pra ir grifando com vocês. Cadê minha caneta? Cadê? Gente, é tão ruim, né? Quando é o estúdio é novo, a gente fica meio perdido. Achei minha caneta aqui. Meu microfone tá na frente. Mas dá. Vamos lá. Pra gente considerar os itens abaixo, né? Tem a primeira frase que diz assim: diz uma pessoa uma tolice e a diz gratuitamente. Como em geral, são ditas as tolices. Depois, a pessoa se sente no dever. Depois começa então a dizer. Isso a gente tem que observar os diferentes usos da palavrinha a, tá? A palavra a gente sabe que ela entra tanto no pronome, quanto na preposição, quanto no artigo. Só que a gente tem que lembrar como a gente vai diferenciá-la, tá? Quando a gente acabei de falar sobre o pronome oblíquo, certo? O pronome oblíquo é pra gente se referir a uma pessoa que já foi dita anteriormente, sem repeti-la, né? Pra não ficar uma coisa chata, também sem concordância ali. Ali na primeira, diz uma pessoa uma tolice e a diz gratuitamente. Esse azinho tá fazendo referência a algo que foi dito antes, tá? O que acompanha esse a? A palavra diz, tá? E quem que ele tá se referindo? A tolice. Ficaria esquisito se a gente falar assim, diz uma pessoa uma tolice e a tolice diz gratuitamente. Não, né? Ficaria até meio muito fora de sentido, né? É um pronome mesmo. Então, quando a gente consegue pegar esta palavra a e fazer uma referência com aquilo que já foi dito anteriormente para que não haja repetição, ela é um pronome, gente, tá? Essa a gente já matou logo de cara. Então, a alternativa vai ficar salvo? Vai ficar salvo, né, Clemilson? Vai ficar salvo, gente. Tranquilo. A alternativa B e C a gente já descarta. Aí nós ficaríamos com a alternativa A e D, eliminação. Vamos para a segunda, ó. Como em geral são ditas as tolices. As tolices. Esse pronomezinho aí, esse pronome, não sei, essa palavra A. Vamos lá, essa palavra A tá acompanhado de qual outra palavra? Tolice. As tolices em si é um substantivo, não é? É um substantivo. Vocês não concordam comigo? É um substantivo? E lembrando que a preposição ela é invariável, tá? Já o artigo definido não. Ele vai variar de acordo com o gênero, número e grau, tá? Ali tá variando, certo? Tá falando as tolices, foi no plural. Se a gente mudar para o masculino, por exemplo, como em geral são ditas os comportamentos. Mudou, mas manteve o sentido. Se eu conseguir mudar e manter o mesmo sentido, é o quê? É um artigo definido. Porque eu sei que o artigo definido dentro das classes de palavras, ele é variável. Ele varia de gênero e número. Ou seja, eu mudei para o gênero masculino, ele continuou dando sentido, certo? Como eu mudei para o gênero masculino, continuou dando sentido, e ele está no plural, ele é o meu artigo definido, gente. Tá? Como em geral são ditas as tolices. Então, a gente já consegue eliminar a outra alternativa aí, a alternativa D de dado, tá? A gente já sabe que é um artigo definido, tá bom? Vamos para a terceira ali, ó. A pessoa se sente no dever. Pessoa. O que tá acompanhando a palavra a? É pessoa. Pessoa também é um substantivo, certo? Se a gente trocar a pessoa por... não sei, a pessoa se sente no dever, vamos colocar um masculino ali. O indivíduo. Pronto. Vamos colocar, ó, o indivíduo se sente no dever. Eu consegui mudar, não consegui mudar? Se eu conseguir mudar, manteve o sentido, mesmo mudando para o masculino, ele vai ser o meu artigo definido também, gente, tá? Consigo mudar para o plural e vai manter o sentido? Se eu colocasse as pessoas se sentem no dever, vai manter o sentido? Vai, porque eu sei que o meu artigo definido, ele vai variar de acordo com o meu gênero, tá? De acordo com o meu número, tá bom? Se eu consigo fazer essas trocas, eu sei, pessoa não é sujeito aí, a pessoa se sente no dever. Não, no caso, a pessoa ali é o meu substantivo, que ele tá acompanhando o meu a, tá bom? Tudo bem? Só porque ele tá acompanhando o meu a.
tá? Poderia vir da substantivação, mudar para o sujeito, mas no caso a gente não tá analisando isso, a gente tá analisando só o a. Tudo bem? Tudo bem, Lu? Tranquilo? Como ele tá acompanhado desse substantivo, tá bom? Ele acaba virando, né, o a, ele fica ali como o nosso artigo definido, tá bom? Porque a gente tem que lembrar que o meu artigo definido, ele vai variar tanto em gênero e número. E mesmo que fosse a pessoa ali, o sujeito, tá variando do mesmo jeito, tá bom? Agora, o último ali, eu começo então a dizer. Dizer é o meu verbo, né? O meu verbo. Então, eu tenho que lembrar que a minha preposição ali, né? A gente já matava a questão. Antes da gente chegar ali na 4, a gente já matava a questão sendo a alternativa A. A live vai ficar salva, tá bom? Pode ficar tranquila, Vanessa. Então, quando a gente chega ali na 4, a gente já sabe que é a alternativa A. Mas como é que a gente vai saber que aquilo é uma preposição? A gente tem que lembrar que esse A está acompanhado de um verbo, tá bom? Ele está acompanhado de um verbo dizer. E normalmente, né, as preposições ali, elas estão para ligar uma frase com a outra, né? Agora você acerta. Vai. Wellington, o artigo nunca acompanha o verbo, certo? Não, não dá para acompanhar o verbo, né? O verbo que acompanha é a preposição, tá bom? Isso mesmo, Wellington. Então, só pra gente lembrar, né, que a preposição... Obrigada, Clemilson. Ela é aberta, vai ficar disponível aí no canal para vocês acessarem, né, quando vocês quiserem, rever quando vocês quiserem, tá? Então, começa, então, a dizer. Dizer é o meu verbo ali. Então, como a gente sabe, né, que o meu artigo ele não vai acompanhar o meu verbo, vai acompanhar um substantivo ou a minha preposição, que a minha preposição, ela também é invariável, tá? Então, ela sempre, gente, ela vai dar ideia de posse, de lugar ou algo do tipo, tá? Ela é invariável. Então, é a alternativa A, tá, gente? Só por eliminação a gente saberia que é a alternativa A. Se vocês conseguissem matar a primeira e a segunda logo de cara, vocês já marcavam a alternativa A, tá? Acesse investimentoeducacional.com.br e matricule-se no Intensivão. Curso preparatório para o concurso de professores efetivos de São José dos Campos com a formadora Juliane Rocha. A única plataforma online com parcelamento no Pix.